Oferece Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. O novo coronavírus faz a primeira vítima estrangeira na China. Ela é dos Estados Unidos e tem 60 anos. A França anuncia 5 novos casos, 4 adultos e uma criança. Os brasileiros retirados do epicentro da epidemia, Wuhan, estão na fase final da viagem. Devem pousar na base aérea de Anápolis de madrugada. No trajeto, eles passaram por várias checagens de temperatura. Não há nenhum caso da doença confirmado no Brasil. Um soldado abre fogo e mata 20 pessoas na Tailândia. A chuva das últimas semanas deixa 50 mil pessoas fora de casa em Minas. Tem ainda o pré-carnaval pelo Brasil. Em Salvador, a tecnologia vai ajudar na segurança e no conforto dos foliões. O Jornal Nacional está começando. Os 34 brasileiros que estavam em Wuhan, no epicentro da epidemia do novo coronavírus, já estão mais perto de casa. Os 2 aviões da FAB devem chegar de madrugada a Fortaleza, última parada técnica para abastecimento antes do pouso final na base aérea de Anápolis. E é para lá que nós vamos agora com o repórter Vinícius Leal. Aí está o Vinícius Leal em Anápolis. Boa noite, Vinícius. Quais são as suas informações? Boa noite para você, Heraldo. Boa noite a todos. Já são mais de 24 horas dessa jornada dos brasileiros retornando de Wuhan, na China, e esse pouso aqui em Anápolis deve atrasar. A previsão inicial era de que eles chegassem por volta de 3 horas da madrugada, mas a FAB acaba de informar que as aeronaves decolaram há pouco das Ilhas Canárias, ilhas espanholas perto da costa africana. Esta foi a última escala internacional, mas esse avião ainda faz uma escala já em solo brasileiro na cidade de Fortaleza. Aqui na base aérea, toda a equipe médica já está pronta, a postos para recebê-los. Eles vão ser examinados assim que pousarem e assim que tocarem o solo brasileiro. Eles também começam a marcar a quarentena de 18 dias. Eles vão ficar no hotel de trânsito dentro da base aérea e vão receber orientações depois de repouso para a rotina diária, que vai envolver aí 3 avaliações por dia e exames físicos. Essa rotina também já são aguardados todos já estão dentro da base aqui em Anápolis, e uma orientação para tranquilizar a todos também é que todos só embarcaram porque não apresentaram nenhum sinal de coronavírus. E agora a gente vai para a reportagem sobre a preparação aqui na base aérea de Anápolis para receber essa comitiva com os brasileiros que pediram para retornar da China. Vamos à reportagem. O dia inteiro foi assim, de pouca movimentação na base aérea de Anápolis e de muitas nuvens no céu. Mas, segundo a Força Aérea Brasileira, o mau tempo não deve atrasar a chegada dos brasileiros. Os 2 aviões saíram de Wuhan ontem à noite, com 64 pessoas a bordo. 34 brasileiros e parentes que moravam na China. Todos passaram por exames antes de embarcar e nenhum apresentou sintomas do novo coronavírus. 4 poloneses, um chinês e uma indiana pegaram carona no voo. E a equipe de trabalho, médicos, tripulantes e jornalistas. A primeira parada foi em Urumqi, ainda na China. Às 6 da manhã deste sábado, horário de Brasília, os aviões pararam em Varsóvia, na Polônia, para reabastecer e desembarcar os poloneses e seus parentes, como estava previsto. De lá, seguiram para Las Palmas, nas Ilhas Canárias, para um novo reabastecimento, o que aconteceu, segundo a aeronáutica, por volta das 4 da tarde, horário de Brasília. A próxima parada já é aqui no Brasil, em Fortaleza. E depois, os aviões vão direto para Anápolis. Um dos brasileiros a bordo, Caleb Guerra, filmou momentos do voo. Todos de máscara, ansiosos pela chegada ao Brasil, comemorando a volta para casa. E aí, galerinha? Tudo bem? Como é que tá a viagem até agora? Empolgante. Durante todo o voo, os passageiros passaram por novos exames. Acho que a cada 4 horas também a gente mede a temperatura do corpo para ver se está tudo ok. Aqui no Brasil, a ansiedade também é grande. Seu José saiu de Belo Horizonte para ver o filho chegar. Vitor Siqueira,
que estava em Wuhan. Peguei meus parcos recursos que havia guardado para a pós-aposentadoria e falei, não, eu vou embora, eu vou para Anápolis, de Anápolis eu vou aonde tiver que ir com ele, sabe, para que ele tenha um momento de descanso, de estresse, que a gente possa se abraçar muito, se beijar muito. Mas ao desembarcarem aqui em Anápolis, os brasileiros não poderão ter contato com pessoas do lado de fora da base. Serão 18 dias de quarentena. Assim que saírem das aeronaves, todos devem passar por uma bateria de exames para ter certeza de que não estão com sintomas do novo coronavírus. E pela manhã, os repatriados vão receber orientações de como será a rotina dos próximos dias. Os profissionais que participaram da operação também serão avaliados. Inicialmente, o governo disse que todos ficariam os 18 dias em quarentena. Mas agora, sabendo que ninguém apresenta sintomas da doença, as autoridades acreditam que eles possam ser liberados mais cedo. De qualquer forma, todos a bordo dos 2 aviões sairão da base aérea direto para o hotel de trânsito da aeronáutica. O cartaz de boas-vindas mostra que tudo aqui dentro está preparado para recebê-los. Enquanto estiverem na base, o contato físico com outras pessoas que não sejam da equipe de cuidadores vai ser 0. Falar com a família ou amigos só por telefone ou vídeo. O grupo vai ficar hospedado nesta área branca. Ao lado do hotel de trânsito está a área verde de lazer. Se uma pessoa apresentar qualquer suspeita do coronavírus, ela será encaminhada para uma outra área, a amarela. Se caso se agravar, o paciente será levado de helicóptero para o Hospital das Forças Armadas em Brasília, a 150 quilômetros de Anápolis. O recado para todos os parentes e moradores da cidade é de tranquilidade. O novo coronavírus não está circulando no país. 8 casos suspeitos estão sendo investigados. Mas a distribuição mudou. Um caso a menos em São Paulo e um a mais no Rio Grande do Sul. Além desses, também há casos sendo investigados no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Hoje morreram mais 81 pessoas na província de Hubei, na China. Antes desse anúncio do governo chinês, a Organização Mundial da Saúde contava 724 mortes no mundo inteiro. 2 fora da China continental, em Hong Kong e nas Filipinas. Eles eram cidadãos chineses e passam de 36.700 os casos confirmados na China. São mais de 290 em outros 24 países. E nenhum na América Latina ou na África. Uma das pessoas que morreram hoje na China é uma vítima dos Estados Unidos. Foi a primeira morte de um estrangeiro desde o início do surto. Hoje e ontem foram os dias com maior número de mortes até agora, somente na província de Hubei. A cidade de Wuhan, epicentro da epidemia, fica em Hubei. Enquanto isso, o número de novos casos confirmados diariamente nesta região vem diminuindo, depois de atingir um pico na terça-feira passada. Hoje foram mais 2.147 casos confirmados em Hubei. Também hoje a França confirmou mais 5 casos da doença. São 4 adultos e uma criança, todos britânicos. Eles estavam num grupo de 11 pessoas do Reino Unido que dividiam um chalé nos Alpes. O governo francês fez uma reunião de emergência por causa desses novos casos. 2 escolas da região foram fechadas por precaução. Desses britânicos, 6 não testaram positivo para o novo coronavírus, mas continuam em observação na França. A ministra francesa da Saúde disse que nenhum deles está em estado grave. Essas pessoas tiveram contato com um britânico que teria contraído o vírus em Singapura. O governo de lá aumentou hoje o grau de alerta, agora no mesmo nível de quando houve a epidemia de SARS no começo do século. Muitas pessoas correram para os supermercados. A vizinha Malásia não mostra a mesma preocupação. O governo pediu o uso de máscaras para dificultar o contágio. Mas dezenas de milhares de pessoas só queriam a proteção dos céus durante o festival hindu. Pelo menos 15 casos foram confirmados no país. Em Hong Kong, a falta de máscaras não é opcional. O governo afirma que o estoque de 12 milhões deve durar só um mês. Outra preocupação é um cruzeiro de quarentena. A tripulação e 9 passageiros foram testados, mas ninguém tem o novo coronavírus. No navio atracado no Japão, o número de infectados subiu. São mais de 3.700 pessoas isoladas, só 300 foram testadas.
Essa canadense vive angústia parecida, a milhares de quilômetros da filha. O marido dela pegou o novo coronavírus numa cidade perto de Wuhan e a bebê foi internada por precaução. A menina de 2 anos não tem febre há 2 dias. Basta mais um para ela receber alta e voar para os braços da mãe no Canadá. A China trabalha dia e noite para travar a expansão do vírus. Um segundo hospital especializado recebeu os primeiros pacientes hoje em Wuhan. Os 2 ficaram prontos em menos de 2 semanas. A cidade onde o surto começou agora tem 2.600 leitos extras à disposição. Mas o atendimento está sobrecarregado. O governo americano confirmou que uma pessoa de 60 anos dos Estados Unidos morreu em Wuhan, só que não deu mais detalhes. Essa é a primeira morte de um estrangeiro por causa do novo coronavírus. O Japão declarou que um japonês também de 60 anos morreu com sintomas da doença na cidade, mas a China não confirmou a causa da morte. Wuhan aumentou a capacidade de diagnosticar casos suspeitos. Os testes diários aumentaram de 200 para até 8.000 por dia. A China também tinha aceitado a ajuda de especialistas internacionais em doenças infecciosas. Mas, segundo a agência de notícias Reuters, essa equipe da OMS ainda não teve o aval para entrar no país. Pelo menos mais de 1.400 profissionais chineses da saúde já foram reforçar os hospitais em Wuhan. Eles querem curar pessoas como esse senhor de 91 anos. O hospital afirmou que o paciente é cardíaco e mostra que todos podem vencer a doença. Vamos falar agora sobre previsão do tempo. Eliana Marques tem informações de chuvas fortes em várias partes do país. Boa noite, Eliana. Boa noite para você, Jéssica, para o Heraldo e boa noite a todos. Olha, um temporal causou problemas hoje à tarde em Porto Alegre. Choveu bastante em pouco tempo e várias ruas ficaram completamente alagadas. Amanhã tem previsão de mais chuva volumosa em Porto Alegre, também em grande parte da região sul e do centro-oeste do país. E nesta outra área enorme aqui, em laranja, previsão de temporal também, só que mais isolado. Inclui parte do Tocantins, do Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro e todo o estado de São Paulo. Uma frente fria vai avançar e ajudar a organizar as instabilidades de norte a sul do país. As 3 capitais da região sul terão um domingo abafado e com muita chuva. Cuiabá, Goiânia, Brasília, Belém e Porto Velho também têm grandes volumes de chuva previstos. Tarde menos abafada só em Brasília, máxima de 24 graus, Jéssica. Em que região deve fazer sol, Eliana? Olha, a gente só tem 2 áreas do país com previsão de tempo firme amanhã. Sol brilhando sozinho, sem chuva, aqui em parte da região norte e também entre o Espírito Santo e o extremo norte do estado do Rio de Janeiro. As únicas capitais na rota do sol o domingo todo são Boa Vista, Vitória e Manaus. No Nordeste, predomínio de sol também, com possibilidade de alguma chuva nas regiões de Salvador, do Recife e de Fortaleza. Agora, atenção, paulistanos, cariocas e belo-horizontinos. Os próximos dias serão de temporal e queda nas temperaturas. Na capital paulista, a chuva ganha ainda mais força amanhã, entre o fim da tarde e a noite. E a chuvarada aumenta muito na segunda-feira. Aí esfria. A chuva só diminui na quarta-feira. Capital fluminense, calorão de 38 graus amanhã. Chuva aumentando na segunda e previsão de temporal com bastante chuva na terça e na quarta-feira. Dá uma refrescada também. E para encerrar, a capital mineira. Calor e pancadas de chuva de verão amanhã e segunda. A partir de terça, a chuva também volta a aumentar na região de Belo Horizonte. Jéssica. Obrigada, Eliana. Boa noite, bom domingo para você. Boa noite para todos. Subiu para 59 o número de mortos nas chuvas de Minas Gerais. O corpo de uma mulher que estava desaparecida há 4 dias foi encontrado hoje em Santana do Riacho, na região central do estado. E por causa dos temporais que começaram no início do ano, mais de 50 mil pessoas estão fora de casa. Colocar de pé o que a chuva levou, retirar a lama que veio com a enchente. Na escola de Sabará, o quadro está limpo. O prédio virou abrigo para quem perdeu tudo. O seu Altair e a mulher vieram para cá depois que a casa deles foi alagada. Não tem para onde ir, porque
O pessoal que lá, os familiares lá perto da gente, também estão todo mundo arrasado, está todo mundo na mesma situação. Alguns ainda conseguiram recuperar suas casas, mas mesmo assim estão lá com medo de morar devido... Pode vir novos temporais, né? O Anderson só conseguiu trazer a muleta e a bolsa com os remédios. Ele acredita no recomeço. A única coisa que temos no momento é a esperança e a fé, né? De melhorar, de parar de chover, de poder voltar para casa ou conseguir algo melhor, né? A Prefeitura de Sabará afirma que está fazendo obras em um imóvel para receber os desabrigados que estão em escolas. Outra opção seria pagar o aluguel. Mas há poucos imóveis disponíveis na cidade. A gente avaliou, a gente tem feito essa consulta diariamente, nós teríamos 4 imóveis só que atenderiam o critério do aluguel social. A cidade de Raposos foi uma das mais castigadas pelos temporais na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui, quase metade da população sofreu de alguma forma as consequências das enchentes. E quem teve que deixar a casa enfrenta uma situação ainda mais complicada. É que muitos imóveis aqui no município, que poderiam ser ofertados por meio do aluguel social, foram construídos em encostas. E segundo a prefeitura, depois de tanta chuva, fica difícil garantir que muitos desses locais estejam seguros. Eu estou num labirinto, porque para cada lado que a gente corre, a gente vê que não tem uma saída. Porque nós estamos agora avaliando a demanda real de aluguel social e nós estamos descobrindo que não existem esses imóveis. Boa parte dos desabrigados também está em escola pública. Por aqui, as aulas não devem começar tão cedo. A Gislene não tem ideia de quando vai ter um cantinho só para ela. Já tô doida querendo ir para minha casa, né? Vamos ver, Deus sabe o que faz. A família do Cauã, de 5 anos, conseguiu o aluguel social. A gente saiu às pressas porque não tinha condição dele ficar lá. E a casa tá lá, abandonada, toda cheia de lama. O caso dele é considerado prioridade. Ele vai fazer uma cirurgia no coração. Eu tenho que pôr um guarda-chuvinha no meu coração. Que vai dar tudo certo, que a mamãe ama muito ele, né? Em Barão de Cocais, também em Minas, já faz 1 ano que moradores foram retirados de casa e não sabem quando poderão voltar. Lá o risco é de rompimento de uma barragem da Vale. Hoje os moradores participaram de uma missa. Depois saíram em caminhada pelas ruas. Fizeram também um buzinaço em protesto contra a Vale, dona da barragem Sul Superior. 155 famílias vivem em casas alugadas pela mineradora desde que as sirenes foram acionadas na área de risco. A barragem tem 85 metros de altura e 6 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Foi construída pelo mesmo método usado em Mariana e em Brumadinho. Segundo a Agência Nacional de Mineração, a categoria de risco da barragem permanece alta. A Vale afirma que monitora 24 horas por dia a barragem Sul Superior e que a construção do muro de contenção das estruturas está na fase final. A mineradora diz que apoia todas as famílias afetadas com o pagamento de aluguéis, atendimentos médico e psicológico e apoio financeiro. A polícia da Tailândia tenta prender há 14 horas um militar que matou 21 pessoas. O assassino tem 31 anos, segundo a imprensa tailandesa. Ele matou um oficial no quartel onde servia, roubou armas e seguiu para um shopping. Lá disparou contra os frequentadores, matou 19 e feriu dezenas. Centenas de pessoas conseguiram escapar. O atirador está isolado no shopping. Um soldado que tentava capturá-lo morreu numa troca de tiros. A mãe do assassino está ajudando a negociar a rendição. O Fantástico de amanhã vai mostrar uma experiência que merece a atenção de toda a família. Você acha que seu filho abriria a porta de casa para um estranho? Nossa equipe fez o teste. Um ator se passou por um prestador de serviços. Os pais não estavam em casa. A filha estava sozinha. Será que a adolescente abriu a porta? É a volta da série Meu Filho Nunca Faria Isso. Um documento usado para contestar a relação estável entre Gugu Liberato e a mãe dos filhos dele aumentou a polêmica em torno da herança do apresentador. A filiação por si só não comprova a existência de uma relação de união estável. Ninguém tem filho sem ter afeto. Os últimos momentos dos brasileiros antes de serem retirados da China para escapar do novo coronavírus. Agora nós vamos embarcar, os aviões já estão lá fora, esperando. No local preparado para manter os brasileiros isolados, nossos repórteres mostram como vai ser o esquema da quarentena. E vamos mostrar as medidas que estão sendo tomadas
para evitar que o vírus se espalhe caso ele chegue ao Brasil. Imagens e depoimentos inéditos numa homenagem ao Asa Branca, a voz dos rodeios que morreu esta semana. Ele era amigo dos artistas todos. E todo mundo amava estar com ele. É emoção, é fantástico. É amanhã, 1h mais cedo, por causa de Brasil e Argentina, jogo decisivo no pré-olímpico de futebol. A gente começa às 8 da noite, logo depois do Faustão. Você vai ver. A seguir, como é a escolha dos jurados e como eles votam no Oscar. E no Carnaval de Salvador, a tecnologia que ajuda o folião a se localizar e a se sentir mais seguro. Universidades e institutos federais de 9 estados adiaram a convocação da segunda chamada do SISU, que usa a nota do Enem para ingresso em cursos superiores. 16 instituições registraram erros no sistema de divulgação da lista de espera do Ministério da Educação. Ontem, o MEC publicou na internet que a divulgação da lista, prevista para ontem mesmo, seria feita na segunda, mas não informou o motivo. O Jornal Nacional procurou a assessoria do Ministério da Educação, que ainda não se manifestou. O Carnaval de Salvador começa oficialmente no dia 20 e vai contar com a tecnologia para ajudar o folião a saber exatamente onde estão os trios elétricos e até para identificar suspeitos no meio da multidão. A estrutura do carnaval já está quase pronta. A Prefeitura de Salvador estima que 3 milhões de baianos e turistas tomem as ruas nos principais circuitos da folia. É tanta gente que Yuri e Vitor vão para a festa com um rastreador de trio elétrico. O aplicativo dá a localização exata do trio. Já me salvou várias vezes. Eu precisei sair do circuito para buscar alguns amigos. Perdeu o trio, perdeu o Léo Santana, perdeu o Ivete, a gente não quer ficar de fora disso, né? O aplicativo traz ainda informações sobre serviços como pontos de alimentação, transporte e postos de saúde nos circuitos do carnaval. Ano passado mesmo, eu estava com minha amiga atrás do trio, ela passou mal, então foi muito fácil achar algum ponto onde pudesse ter a ajuda necessária. A tecnologia vai ajudar também na segurança da festa. São 42 portais de abordagem, 1.000 detectores de metais, 10 drones sobrevoando todo o circuito da festa. Além disso, 300 câmeras como essa, instaladas nos 3 principais circuitos. As imagens em tempo real são monitoradas direto de uma central de monitoramento. E é dessa central que vem uma tecnologia capaz de identificar foragidos da polícia através do reconhecimento facial. Esse ano, a ferramenta ganhou um aliado. É um aplicativo conectado a um banco de dados que vai ser usado pela polícia nas ruas e vai dar a identificação exata das pessoas abordadas. Com uma foto do rosto ou uma foto das impressões digitais, nós temos condições de checar a nossa base do Instituto de Identificação e autenticar se a pessoa é ou não aquela pessoa que está se identificando ali para os policiais. Luciana, que é de São Paulo, veio para o Carnaval de Salvador sozinha para trabalhar e acabou curtindo a festa também. Ela contou com um aplicativo para fazer amigos e aprovou a ferramenta. Eu consegui conhecer pessoas e também acabei passeando e, enfim, curtindo o Carnaval. Quem sabe até esse ano eu vou de novo. Auricélio mora em Fernando de Noronha e se prepara para o 3º Carnaval em Salvador, na casa de uma amiga. O trio está chegando aqui perto, a gente vai, desce, comemora, volta aqui para casa. A vantagem de estar perto do circuito é essa, que a gente vai acompanhando, né, essa tecnologia avançada, a gente já consegue acompanhar tudo aqui virtual. No Rio de Janeiro, 40 blocos vão desfilar no fim de semana. E a segurança dos foliões também é uma preocupação. Isso é o que a gente chama de efeito dominó. E assim o clima de folia se espalhou pelas ruas do Rio de Janeiro. A gente se joga no chão e faz o jogo. Tanta alegria porque a festa mais esperada do ano está começando. A gente pode vir fantasiado do que quiser e aí a gente se mistura todo mundo e faz a festa. Carnaval antecipado com caciques, super-heróis, policiais. Se depender de mim, nada dá errado, não. Agentes de segurança de verdade vigiam tudo. Uma novidade. Equipes da prefeitura usam microcâmeras e drones nos blocos. As imagens são monitoradas em tempo real num centro de operações. A tarde de sábado não poderia terminar sem um bloco que já é patrimônio do Carnaval Carioca. Não existe folia por aqui sem a tradicionalíssima
Banda de Ipanema. A Banda de Ipanema é um luxo, é tudo de bom. Nós queremos brilho, alegria e festa, sempre. O desfile na orla esbanjou diversão ao som das marchinhas. Quero saber se esses cílios pesam ou não. Pesam horrores, meu irmão, uma marquise. Tô louca! E para quem ainda não caiu nessa folia, olha o que o Carnaval do Rio tem para oferecer. Animação, animação e animação. Carnaval cansa? Não cansa nada. A gente espera o ano inteiro, minha filha, para poder estar aqui. Isso aqui é uma família. Em Pernambuco, um ritmo centenário vem ganhando cara nova com a mistura de tecnologia e jovens talentos. O ritmo é ensinado o ano todo na primeira escola municipal de frevo do país. Pinho chegou menino, virou professor. Antes, se apresentou pelo mundo. 18 países. Você esperava chegar tão longe? Não, nunca imaginei assim. E já são 113 anos desde que as ruas do Recife começaram a ferver com a dança criada pelo povo. Mesmo centenário, o frevo não perde a capacidade de inspirar, de surpreender. A tradição está atraindo jovens talentos para se reinventar. E essa moçada resolveu usar a tecnologia para dar uma cara nova ao frevo. Esqueça os instrumentos tradicionais. Aqui, uma orquestra está ao alcance do teclado do computador. É o frevo com as infinitas possibilidades que a tecnologia permite. Esse é um desafio, é como a gente traz esses elementos que não foram feitos para a música popular, como é que a gente traz eles e toca esses instrumentos com músicas populares. Efeitos de laser, aplicativo de celular que controla os sons através dos movimentos da dança. Para a rapaziada louca por tecnologia, a cultura popular é uma fonte inesgotável de inspiração. É também uma forma de comunicar com uma população, comunicar com a gente mais jovem e que experimenta a música de outras formas, né? Em São Paulo, os ensaios agitam os blocos, enquanto o carnaval não começa oficialmente. Hoje, 23 blocos fizeram festas por toda a cidade. Outros 20 vão se reunir amanhã. A prefeitura prevê que o carnaval paulistano atrai esse ano 15 milhões de pessoas. Amanhã é dia da cerimônia do Oscar. O correspondente Thiago Eltz vai acompanhar a premiação em Los Angeles e explica agora como são escolhidos os melhores do cinema de Hollywood. O Oscar é o troféu, o prêmio. Thank you very much. E quem decide quem vai levar a estatueta para casa é a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a tão falada Academia, formada por profissionais da indústria do cinema, diretores, maquiadores, atores, técnicos de som, executivos. São eles que, meses antes da cerimônia, começam a avaliar os filmes para definir quem vão ser os indicados. A academia é dividida em departamentos e na primeira fase, na hora de decidir os indicados, cada profissional vota em suas próprias categorias. Atores votam em atores, maquiadores em maquiagem, roteiristas nos roteiros e assim por diante. Na categoria de melhor filme, todos podem votar. Uma vez que os indicados estão definidos, vem a segunda parte, a votação para escolher os vencedores. E aí, todos os integrantes da academia podem votar em todas as categorias. Ana Maria Baiana é jornalista, escritora e faz parte da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Ela explica que, para entrar na academia, não adianta se candidatar, não. É convite. Você é convidado porque eventualmente foi indicado, ou você é convidado por um outro membro que já está lá. 5 anos atrás, a composição da academia passou a ser questionada. Em 2015, entre os 20 atores indicados, não havia nenhum negro. E o Oscar passava a enfrentar de frente a realidade. A academia era majoritariamente formada por homens brancos. Para a gente entender o problema, vamos imaginar que essas estatuetas aqui são todas as pessoas que fazem parte da academia. Aí, em 2015, essa aqui era a divisão, olha só. Apenas 8% dos integrantes eram não brancos, quer dizer, negros, latinos, asiáticos. Aí começou a série de medidas, os novos convites, para tentar aumentar a diversidade e o quadro realmente mudou, o percentual dobrou.
Mas essa aqui ainda é a realidade. Apenas 16% dos integrantes não são brancos. Agora vejamos o caso das mulheres. Em 2015, elas eram 25% da academia. Com os novos convites, o percentual subiu para 32%. A cineasta brasileira Laís Bodansky foi uma das novas convidadas. Esse ano, votou pela primeira vez. A academia, acho que desde 2016, ela percebeu que ela não tinha diversidade nos seus votantes, nos seus membros, e que isso refletia naturalmente nos filmes finalistas e refletia nos filmes premiados. A academia foi muito criticada, ela absorveu essa crítica e começou a atuar para, aos poucos, melhorar, modificar os seus membros e, consequentemente, os filmes finalistas e as premiações. Esse ano, o fato de nenhuma mulher estar na disputa do Oscar de direção e apenas uma atriz negra ter sido indicada reacendeu as críticas. Mas se ainda não foi possível mudar a constatação de que a academia continua sendo formada, em sua maioria, por homens brancos, para Ana Maria Baiana, o movimento já começou. É o mais diverso que a academia já esteve. Isso, por um lado, não é grande coisa, porque ele já tem 5 anos de resolver essa questão. Por outro lado, é uma grande coisa, porque finalmente eles estão percebendo que não podia ser assim. Você não pode representar uma arte desse gabarito, com esse poder, principalmente somente pelo olhar de um grupo de pessoas. Thank you for the choice. I appreciate it. Quem quiser continuar no clima do Oscar, é só escutar o podcast O Assunto. Renata Lopretti conversou com a jornalista Ana Maria Baiana sobre, por exemplo, o que um filme precisa para ser indicado. Ana Maria destacou ainda os desafios da diversidade na indústria do cinema. E tem bate-papo também com a apresentadora Maria Beltrão, que vai para a sua 14ª transmissão do Oscar. Você pode ouvir O Assunto e outros podcasts do jornalismo da Globo em g1.com.br/podcasts. O G1 e o Globoplay vão transmitir a cerimônia completa do Oscar no domingo, desde o tapete vermelho. O Globoplay ainda tem o humor do Fora de Hora. E a Globo apresenta o Oscar logo depois do torneio pré-olímpico de futebol. A seguir, a expectativa para esse clássico Brasil e Argentina valendo uma vaga na Olimpíada. E os gols do sábado? Amanhã, a seleção brasileira sub-23 vai ter um clássico sul-americano valendo vaga na Olimpíada de Tóquio. Ainda nem completaram 23 anos, bem jovens, mas já sabem o que significa um Brasil e Argentina. Clássicos são marcantes, independente de qual jogo fosse, se seja a primeira fase, final. Acho que clássico é onde todo mundo gosta de jogar, e principalmente o Brasil e a Argentina. Além de tudo isso, esse vale vaga olímpica para o Brasil, porque os argentinos já estão classificados, os únicos que venceram todos os 6 jogos do pré-olímpico. Tem o melhor ataque, com 14 gols, e a melhor defesa, só levaram 5. E ainda tem o McAllister, o camisa 10, que é artilheiro do torneio, com 4 gols. Ele finaliza muito bem, dribla muito bem, é um jogador que a gente não pode dar espaço. Acho que um dos principais jogadores da seleção da Argentina. Então está super ligado com ele. O Brasil terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento nos 4 jogos. Mas quando veio o quadrangular final, a maré virou. Foram 2 empates. E agora o time de André Jardine quer deixar uma última impressão mais parecida com a primeira. O time marcou 13 gols, mas apenas 2 no quadrangular final. Insatisfeito com a produção do ataque, André Jardine testou hoje outra formação. Reinier no time titular, no lugar do Antony, além de Caio Henrique na lateral esquerda e Robson Bambu na zaga. Nesse momento, a competição está justamente exigindo que a gente dê uma nova cartada e que o Brasil apresente uma nova maneira de atacar, especialmente para a gente poder surpreender. Para não depender do resultado do outro jogo entre Colômbia e Uruguai, o Brasil precisa vencer. É um Brasil e Argentina decisivo, que além de tudo, significa também um passo para a história. Brasil e Argentina, cara, é sangue nos olhos, é classificação para a Olimpíada, realização de um sonho para todos aqui. Então, entra super focado. Para você poder acompanhar essa partida decisiva, a Globo vai mudar a programação de amanhã. Fantástico vai começar mais cedo, às 8 da noite, horário de Brasília. O Big Brother Brasil também mais cedo, às 15 para as 10. E às 10h30 tem Brasil e Argentina.
E depois do futebol, a gente falou há pouco, você assiste ao vivo aos prêmios mais esperados do Oscar: direção, ator, atriz e melhor filme. E em seguida, a gravação da cerimônia completa. Do futebol para o atletismo. No ano passado, os times masculinos de revezamento 4 por 100 metros do Brasil e dos Estados Unidos venceram campeonatos mundiais. Amanhã, eles vão estar lado a lado na raia rápida. Paulo André, aos 20 anos, é o principal velocista brasileiro. Ele faz parte da equipe que conquistou o inédito título no Mundial de Revezamentos no ano passado, na prova dos 4 por 100. Vamos, Paulo André! Vem, Paulo André! O Brasil venceu! É um ano importante, um ano chave, né? É ano olímpico, é o objetivo de todo atleta de alto rendimento. O resultado deu ao quarteto do Brasil um novo status. A gente não chega mais como coadjuvante numa Olimpíada, a gente pode chegar com chance de medalha. E não somente medalha segunda e terceira, a gente pode ganhar. Amanhã, no Rio de Janeiro, teremos um aquecimento para as Olimpíadas. O evento Raia Rápida terá como principal atração um desafio entre Brasil e Estados Unidos no revezamento. Então a rivalidade ela vai existir ainda mais com o americano, né, que costuma meter aquela bronca. Nas provas de revezamento, o bastão é tão protagonista quanto os atletas. E para os brasileiros, ele tem sido um trunfo super importante. A imagem é curiosa. Os atletas parados treinam o movimento dos braços para que durante a prova as 3 passagens sejam perfeitas. Passagem de bastão, além de ser uma passagem ter que ser rápida, porque senão perde tempo, a gente colocou isso como objetivo principal. A técnica vem dando resultado, tanto que os adversários tentam copiar. A passagem está no limite, já é a melhor do mundo há anos. Os caras olham a nossa passagem para tentar fazer igual. O Brasil tem 3 medalhas olímpicas no revezamento masculino, 2 bronzes e 1 prata. Quem sabe se com essa nova geração a coleção ficará completa. 1, 2, 3, Brasil! O Raia Rápida você vê amanhã a partir das 10 da manhã, horário de Brasília, dentro do Esporte Espetacular, que está cheio de atrações. Olá, boa noite. Boa noite. Ela saiu de 2 riachos, no interior de Alagoas, para tentar a sorte no futebol. Você vai conhecer a Daíse, prima da Marta, que tenta repetir no Corinthians os passos da maior jogadora da história. Ela tem a mesma idade que eu quando saí de 2 riachos, então é muito emocionante poder, mesmo de longe, estar acompanhando aí essa trajetória dela. Ele completou 35 anos nesta semana e segue colecionando recordes e fãs pelo mundo. Como o Cristiano Ronaldo influencia as crianças no Brasil? Então isso eles querem imitar em tudo, né? É na forma de brincar, na forma de se posicionar para bater uma falta, um pênalti, né? E a Expedição Brasil vai a Fernando de Noronha para um mergulho no paraíso. É amanhã. Depois do Alto Esporte. Até lá. O incêndio em um alojamento do Ninho do Urubu, que matou 10 jovens jogadores das categorias de base do Flamengo, completa hoje 1 ano. O dia foi de homenagens aos meninos. Pela manhã, parentes de 3 dos 10 jovens que morreram no incêndio no Ninho do Urubu estiveram no centro de treinamento do Flamengo para homenagear os meninos. Os pais de Pablo Henrique tinham autorização prévia da diretoria para a visita e, por isso, puderam entrar no CT. Já o pai de Christian Smério e a tia de Jorge Eduardo, que não tinham feito esse acerto, protestaram e oraram pelos filhos do lado de fora. Mas pra gente acender uma vela, o filho da gente, a gente tem que ter autorização. No Maracanã, antes de Flamengo e Madureira, uma faixa em que se lia "Pra sempre por vocês" homenageou os 10 meninos. Jogadores e mascotes do Flamengo entraram em campo com camisas com a inscrição "Nossos 10". Nas camisas de jogo estavam os nomes das vítimas. E nas arquibancadas, a torcida levantou bandeiras com nomes e fotos dos garotos do Ninho. Antes de a bola rolar, o Maracanã ficou em silêncio. No jogo, depois da dividida entre Bruno Henrique e o zagueiro do Madureira, Gabigol fez o primeiro do Flamengo. Depois do cruzamento de Michael, Diego dominou, mas foi Pedro quem chegou chutando para estufar a rede. Final, Flamengo 2-0. Tivemos outros jogos pelos campeonatos estaduais e pela Copa do Nordeste. Vamos ver os gols. Pelo gauchão no Beira-Rio, debaixo de muita chuva, Heitor arriscou de fora da área e se deu bem. Internacional 1, Novo Hamburgo 0.
O segundo do Colorado foi de Marcos Guilherme, com uma certa ajudinha do goleiro Jackson. Final 2-0. Pelo Campeonato Goiano, o Goiás estava cheio de reservas, mas fez 1-0 no Goianésia com Vitor Andrade. O gol de empate foi do Rodriguinho e o jogo terminou 1-1. No Paranaense, o Coritiba goleou o União Beltrão por impressionantes 6-1. Rafinha e Sassá foram os destaques do jogo. Marcaram 2 vezes cada. Pela Copa do Nordeste, o Davi acelerou, driblou o goleiro e fez o primeiro do Fortaleza no Santa Cruz. O Wellington Paulista, 2 vezes de pênalti, fez mais 2 gols e fechou o placar. Fortaleza 3, Santa Cruz 0. Também pela Copa do Nordeste, ABC e Ceará ficaram no 0-0. E em Salvador, justo hoje, o Vitória voltou a vencer o meu Bahia depois de 12 bavis. O jogo foi 2-0. O Jornal Nacional fica por aqui, termina aqui. Boa noite para você. Obrigada pela companhia, boa noite, bom domingo.